Bem, hoje estou com a paciente da quarta para quinta década da vida, né? Vamos contar as vértebras como sempre. S1, L5, L4, L3, né? Primeiramente, sintomatologia. Raiz de S1, região posterior da coxa em direção à região plantar, sola do pé. Tem cãibra na sola do pé, os dedinhos se fecham. E tem uma outra sintomatologia para a região dorsal do pé, não é isso, Eder? Isso. Não é isso? Então, estamos com duas raízes envolvidas, raiz de L5 para a região dorsal do pé e raiz de S1 para a região posterior da coxa em direção à sola do pé. Onde é que essas duas raízes se encontram? Exatamente nesse ponto, a nível de L5 e S1. Então, a esse nível de L5, nós temos a raiz emergente, ou seja, que sai a nível de L5 e a raiz descendente de S1. Vamos olhar agora no plano sagital, no plano transversal. Nós temos aqui a raiz emergente de L5, né? Aqui o corpo vertebral, canal. Isso aqui nós temos uma artropatia do processo articular. Esse pretão aqui é o ligamento amarelo, não é isso? E vamos descer agora um pouquinho a nossa linha, né? E nós vamos chegar numa quase que uma obliteração, uma diminuição da passagem, aonde tem um nervo de L5 completamente exprimido. É justamente aqui que aparece o sintoma da onde? Da região dorsal do pé, dos últimos 3 dedos. Essa aqui é a raiz, essa bolinha preta, do lado esquerdo e do lado direito. Nós temos a raiz de S1, que vai sair aonde? Na vértebra de baixo. Vértebra de baixo, qual é? Ela vem descendo por aqui, olha, para sair entre S1 e S2. Ela é descendente em L5 e vai ser emergente em S1, S2, ok? Então, a nossa missão hoje é descomprimir a raiz descendente de S1, retirando o processo, parte do processo articular. Você vê que essa raiz está medializada, ela está indo para o lado oposto, né? Então, retirando o ligamento amarelo, vamos entrar pela via interlaminar. A diferença. A diferença entre as duas, olha. Uma está soltinha aqui e a outra está medializada. É isso aqui que determina o aparecimento da sintomatologia da região posterior do membro inferior e sola do pé. E observamos ainda uma hérnia lateral, ou seja, extraforaminal aqui, olha, que além da situação de compressão na passagem de L5 entre os processos articulares, ela ainda está envolvida pela compressão da hérnia lateral, uma lateral que a gente chama de foraminal. Então nós vamos fazer aqui, ó, a via de acesso interlaminar, vamos retirar o ligamento amarelo, parte do processo articular para liberarmos a raiz S1 e vamos tentar caçar a hérnia lá do lado de fora pelo lado de dentro, né? Vamos angular a mão para retirar ou diminuir pelo menos essa situação da hérnia extraforaminal de L5. Bem, então aqui estão nossas linhas, né, que nós traçamos antes de operarmos o paciente. Aquela linha mediana que vai ser a nossa referência da radiografia com a ressonância que nós temos lá, lembra? L5, S1 do lado esquerdo. Vamos olhar a radiografia, vamos olhar uma outra radiografia aqui, olha, radiografia P, isso aqui é o lado esquerdo do paciente, a artropatia está aqui, olha a diferença. Tem dos dois lados, sendo que do lado esquerdo está mais acentuado que a direita. Vamos olhar a vértebra normal, olha, como é que os processos articulares, né, não estão mais enegrecidos, que é justamente o sinal de artropatia degenerativa. Aqui traçamos uma linha mediana, nós traçamos no paciente, depois nós traçamos uma linha no sentido horizontal do disco. Aqui é o nosso conhecido V-point. Nós vamos entrar com a broquinha, nosso instrumental, exatamente nesse ponto. Aí vamos explorar de cima para baixo e de dentro para fora. Abrir esse espaço no sentido lateral para liberarmos a raiz descendente, que vai para S1, 2, que é a raiz de S1, né? E depois liberarmos a raiz emergente de L5 do lado esquerdo. Sabe, Bruno, sempre falo que isso aqui é uma viagem, quando a gente mostra essa bola grande aqui, né? A pessoa não entende muitas das vezes o que ele está falando, né? Então sempre a gente chama atenção do nosso relógio. 6 horas, meio-dia, à direita 3 e à esquerda 9 horas. Você lembra da radiografia? Que nós temos que tirar da nossa frente quem? O processo articular. Processo articular superior e inferior, que está por trás da raiz espinhal. Então, esse é o objetivo aqui, né? Com esse instrumento, nós estamos retirando essas estruturas aqui, tudo é osso, né? Ou seja, a raiz está por detrás disso daí. Então, estamos retirando o processo articular superior e inferior, né? Do lado direito, nós temos o ligamento amarelo.
Do lado esquerdo, nós temos a parte lateral esquerda do paciente, né? Então, estamos retirando. Vamos agora bloquear e retirar esse processo articular, que é o soalho desse nosso acesso, que chama-se de SAP, que é o processo articular superior da vértebra inferior. Olha o V-point. Esse aqui é o V-point, esse aqui é o ligamento amarelo. Osso e aqui no meio. Esse aqui é o ligamento amarelo. Então, a gente tem que ser bastante situado com a anatomia na cabeça para que o cirurgião seguramente entenda o que está por trás disso tudo. E a gente consegue ir com muita tranquilidade, com muita segurança, quando a gente olha aquele ligamento amarelo. O ligamento amarelo é a segurança do cirurgião. Ele sabe que não existe a possibilidade de alguma lesão, porque esse ligamento amarelo ele é espesso, ele é endurecido, né? E protege as estruturas nervosas que estão por trás dele. Então, aqui, uma broca, né? Estamos destruindo, retirando o processo articular para termos um bom acesso ao canal lombar. Daqui a pouco nós vamos continuar mostrando para vocês. Adiantamos aqui mais uns 40 minutos na cirurgia, já retiramos. Desculpa. Já retiramos aqui parte do processo articular. Lá embaixo, ao fundo, já é a raiz de L5. Ligamento amarelo, já retiramos uma parte, tá vendo? Aqui embaixo, nós temos o processo articular inferior da vértebra de S1, e aqui à esquerda, nós temos o processo inferior da vértebra de L5. L5 saindo lá. L5, a raizinha ali em cima, ali dentro. Por debaixo dessa estrutura mais amarelada, que a gente chama de gordura epidural. Já avançamos aqui mais ou menos 1h15 de cirurgia, já está praticamente finalizando. Já retiramos o processo articular, né? O que nós estamos enxergando aqui? Está vendo esse tubo avermelhado? O tubo vermelho aqui no teto? Mais ou menos de 10 horas às 2 horas, né? Esse tubo avermelhado lá em cima é a raiz de S1, que está descendo para o espaço de L5 S1. Para o espaço de S1 S2, tá? É a raiz descendente. O fundo aqui é o disco intervertebral. É o disco. Ó, deixa eu variar um pouquinho aqui, tá aqui, ó. Isso aqui é o fundo, isso aqui é a raiz de S1, tá vendo? Isso aqui no fundo é o disco. O processo articular já foi todo retirado, por isso que a gente consegue enxergar a estrutura nervosa. Já retiramos o ligamento amarelo, né? Aqui em cima, nós ainda temos um pouquinho de ligamento amarelo, S1, e aqui à esquerda, que não está sendo identificado muito bem ainda, é a raiz de L5. Né? Então, esse é o nosso objetivo. Retirar o processo articular, que já foi retirado. Vamos retirar agora o disco intervertebral. Já liberamos a raiz de L5 e a raiz de S1, que está sendo cada vez mais liberada. E, naturalmente, como essas são as duas raízes responsáveis pela sintomatologia, o paciente vai se ver beneficiado. Sempre chamando a atenção que só essa descompressão, essa liberação da raiz, muitas das vezes o paciente refere uma parestesia, ou seja, uma dormência na perna, que muitas das vezes vai se postergar por umas 3, 4 semanas. Está vendo aquele tubo de S1 ali, ó, o nervo de S1, né, que a pinça está tocando ele? Está vendo que está mais avermelhado? Era o ponto de compressão da raiz espinhal. Está se retirando o restinho do ligamento amarelo, e quanto mais a gente vai tirando o ligamento amarelo, mais vai aparecer, como nós vamos mostrar daqui a pouco, a raiz de L5. Então, finalizamos o procedimento. O que nós estamos enxergando? Sempre o nosso reloginho. E embaixo, lá embaixo, 6 horas. Lá em cima, meio-dia. À direita, bota a mão lá, 3 horas. E à esquerda, 9 horas. Né? O que nós estamos enxergando? Essa raiz lá em cima, olha, aponta aí, ó, do lado esquerdo para o direito. Essa aqui é a raiz de S1, tá vendo? É a raiz de S1 que desce para onde? O espaço de S1 a S2. Tá? Aqui dentro, nós tínhamos uma hérnia. E vamos estar aqui, a axila. Mostra aquela outra raizinha aqui, ó, descendo aí. Ó. Aí, essa aí é a raiz de L5. Né? A raiz de L5 completamente liberada. E lá embaixo, onde é que está sendo apontado, é o forame vertebral, onde é que desce a raiz de L5. Já completamente liberado. Vou afastar um pouquinho a ótica, e nós vamos enxergar todo o espaço, olha. O espaço de, essa aqui, ó, espaço, raiz de S1, raiz de L5, aqui era a hérnia. Nós estamos enxergando isso tudo. Por quê? Retiramos todo o ligamento amarelo, já tem um resquício dele aqui que não precisa ser retirado,
né? Isso é para mostrar toda essa estrutura óssea, onde é que era o processo articular, comprimia essa raiz que eu vou apontar lá embaixo agora, ó. Isso aqui é a raiz de L5, aqui em cima, ó. Essa raiz é a raiz de L5, que sai entre L5 e S1. E essa outra desce para a raiz de S1 e S2, que a gente chama de raiz descendente de S1. Com isso, finalizamos o procedimento, né? Caso vocês queiram alguma pergunta, alguma coisa, entre em contato com as nossas mídias sociais.